Já estamos de volta com Política Cruzada e a gente ainda continua nesse papo aqui, mas eu quero voltar ao Hospital Municipal. A gente fez uma geral nas UAIs. O senhor disse até que quer complementar a linha de raciocínio. Eu vou abrir esse espaço rapidamente para a gente voltar a falar do hospital, doutor. Está sendo anunciado aí para amanhã a efetivação, o início do SAMU. Mais uma vez, nesse ponto, eu volto a chamar a atenção dos vetores que incidem diretamente na saúde pública de Uberlândia. Hoje nós já temos sem SAMU. Nós já temos pessoas vindo do Amazonas, de Cuiabá, do norte de Minas, pessoas de prefeituras que têm a pachorra de alugar ônibus e descarregar pessoas na porta das UAIs, de deixar pacientes infartados na porta do UAI para que ele entre correndo para dentro da UAI para ser atendido. Estou dizendo isso pela seguinte situação. A implantação do SAMU, ela passa necessariamente por uma reestruturação não só de Uberlândia, que pelo que me consta e pelo que eu já verifiquei, é a única que está tentando fazer o dever de casa. Nós temos, já devia ter sido implementado, o secretário deve esclarecer depois, os consórcios regionais de saúde. Eu não vi investimento nenhum nos municípios que são participantes dos consórcios para receberem os pacientes encaminhados pelo SAMU. Então eu acho o seguinte, eu penso que mais uma vez Uberlândia vai ser alvo... Vai pagar o pato. Vai pagar o pato, sozinha. E aí... Isso, historicamente, estatisticamente, nas regiões onde há SAMU, eu também não vejo funcionar. Porque Patos quem de Minas, tem a por ideia é exemplo. Patos de Minas, Uberaba, região de Brasília, região metropolitana de Goiânia. O que você olha, o que você observa, é que realmente aquele que tem condição, que fez o dever, que tem maior poder de investimento... Eu preciso de uma parte da sua fala, né? Tem maior poder de investimento, ele já vai faz falar, os seus investimentos e continua a mesma coisa. Os parceiros municípios limítrofes, eles não ainda assumiram para si a sua saúde e desaguam em Uberlândia. Esse é o nosso temor. Bom, e de fato isso é uma preocupação, mas o nosso prefeito, né, liderando esse movimento e o Estado junto, eu vou dar o exemplo, está acontecendo as reuniões, os municípios partícipes estão efetivamente participando, inclusive financeiramente desse consórcio, do Sistri, né? Para se ter uma ideia, o prefeito do Prata, né? Prata já está com essa unidade construída, o próprio prefeito construiu a unidade para abrigar lá o serviço, né? Então todos estão esperando. E de fato, precisa haver a responsabilidade e a responsabilização desses municípios copartistas, porque não é Uberlândia que está montando o SAMU, é o Estado que está montando o SAMU na região deste consórcio, né, do Triângulo Norte. Então, concordo em gênero, grau e número. Havendo os compromissos, e eu creio que haverá, Monte Carmelo está tomando seus procedimentos, nós temos as cidades que compõem esse orçamento, né? Para você ter ideia, hoje cada município contribui com 20 centavos por per capita. Para se 20 iniciar, centavos. Per capita para se iniciar o processo. Pensemos, vamos só fazer um raciocínio aqui. 40 mil, 45 mil habitantes em Monte Carmelo. Veja bem, isso é de implantação. Para implantação, não é de custeio. Não, está longe, muito longe disso. Porque isso é muito Vem pouco. O Estado, nós já receberemos as ambulâncias, se não salvo engano, em fevereiro, né? As unidades móveis aí estarão já. Nós não podemos, né, frente o vislumbrar das dificuldades ou as falências de algumas estruturas, exatamente como se montou talvez ser um planejamento adequado, né, a gente sente e fica triste por ouvir e ver também, verifico isso, alguns municípios. O problema foi esse, Rick, que quiseram montar SAMU com unidades independentes, cidades independentes. Isso não funciona. Uberlândia sozinha montando um SAMU ficou doido, não pode. Não tem nem a condição. Mas na região, o Triângulo Norte está fazendo de forma diferente. Juntando os municípios, se fortalecendo como uma rede, e cada um nas suas obrigações, e essa obrigação ela é equitativa, né, porque ela é per capita, ninguém será sacrificado de forma alguma. Havendo essa implantação, não é que amanhã será noticiado o início do SAMU, amanhã será noticiado a implantação do SAMU. Né? Nós teremos ele aí em maio, se Deus quiser, em funcionamento. Se vier até junho, tá bom. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza, porque eu vou te dizer o seguinte, Monte Carmelo já está concluindo seu hospital, né? Então, veja bem, se nós salvarmos uma vida pela instalação desse SAMU, a população, eu tenho certeza, se a vida for principalmente próxima a nossa, e eu digo isso porque em Bom Despacho meu irmão foi salvo pelo SAMU, que teve uma batida de frente,
na rodovia, e se não houvesse o SAMU tinha falecido, teve ruptura de órgãos, fraturas. Então, a gente diz o seguinte, é maravilhoso o sistema, desde que funcione. E para funcionar precisa de vontade dos legisladores, dos políticos. Nosso prefeito, juntamente, liderando o SISTRI, tem mostrado esta vontade. E outra, mais ainda, além de nos desafogar, nós abrimos frentes de trabalho. Nós vamos anunciar agora também, o prefeito vai anunciar o concurso público para esse SAMU, né, com mais de 500 vagas de trabalho em toda a região. Então, quer dizer, é um trabalho onde você gera economia, você gera saúde, você repara danos, porque nós teremos UTIs móveis, né? Imagina você estar ali num acidente, ou um infarto, né, ou você precisa de uma ressuscitação. Quem vai fazer? A rapidez, né? Nós lembramos muito bem o filho do Leonardo entre Tumbiara e Tupaciguara. Se não fosse um SAMU, ele tinha morrido, tinha falecido. Foi um SAMU de Goiás que o buscou, né? Então, é óbvio, a gente, frente às dificuldades, não vamos esmorecer pela não criação, né? Concordo em gênero e número com o que o Nelson falou. Precisamos, está passando da hora uma cidade desse tamanho, não tem um SAMU. A gente vai ter mais detalhes dele amanhã. Eu sei que o assunto é importante, só voltando para o que você citou, né? Mas nós precisamos voltar para o municipal e também para o Hospital de Clínicas nessa conversa toda. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente falava do SAMU, vai vir a referência na região, vem para as UPAs daqui, se precisar, ou vai para o municipal ou vai para o regional. Desculpa, ou vai para o da UF. Não tem outro caminho. Vamos voltar para o municipal, então. Essa dívida de 25 milhões de reais que foi dito durante a semana que o município ainda tem com a SPDM para saldar o exercício desse ano. Como é que está o caminhar para quitar essa dívida, doutor? Bom, dívida no sentido que eu falo está pactuado. Passivo financeiro, porque é um contrato anual, né? Nós temos alguns atrasos em repasses, né, advindo de, como foi dito aqui, de diversas situações, né? Arroxo de arrecadação, atraso em repasses, tanto estaduais como federais, não dívidas. Às vezes porque é muito complexo. O atraso é dessa gestão estadual? Não, nós podemos falar de hoje. Vou te dizer, a complexidade é tanta, vou te dizer um exemplo. Dar um exemplo. Se nós temos para receber até dia 5 o Fundo Nacional de Saúde, se ele chega dia 10, nos complica a questão, porque se eu tenho que usar o fundo para fazer o pagamento do servidor, por exemplo. Se eu usar recurso próprio para pagar o servidor, para esperar o fundo chegar, depois eu não posso pegar o fundo para repor esse dinheiro. Então, é questão de trânsito financeiro. Se eu não tenho, por exemplo, o Hospital Municipal vem a participação do Estado até dia 15. Se ele chega dia 20, já causou problema. Não quer dizer que nós vamos repassar, né? Tanto que quinta-feira nós nos reunimos, falando, estamos repassando, nós repassamos no mês de novembro. O mês de novembro nós vamos extrapolar o pagamento que deveria ser novembro. A cota parte de novembro nós vamos pagar mais, abatendo o que ficou talvez para trás. Então nós estamos falando dos 5.600 que vinham sendo pactuados. Nós vamos pagar mais de 8. Então vai chegar naquilo que está pactuado, que deveria ter sido. Não creio que mais, né? Mas aí teria que ser finanças, porque eu sou secretário substituto, interino, né? E ter a compreensão de todo o sistema financeiro da prefeitura é de fato complicado. Mas eu tenho a certeza, né, que a responsabilidade do nosso gestor, nosso prefeito Gilmar Machado, a responsabilidade da SPDM, porque, veja bem, tem sido parceiro em todo momento. E parceiro em acertos financeiros, nós não terminamos gestão. Então nós estamos aí trabalhando. O importante é que nós tenhamos a oferta maior possível do serviço. Isso está acontecendo. Não vou entrar no mérito financeiro de quanto que pagou, quanto tem que pagar, porque isso são os negócios que se faz, as negociações. Mas, doutor, que a prefeitura... Eu vou dizer uma coisa, olha... E nós temos que agradecer aqui também a equipe médica, que não parou momento algum de trabalhar tendo esses fatos, porque isso são pontuais, é o que eu disse na reportagem que aqui eu fiz semana atrasada. É dinâmico, né? Nós não podemos fazer disso um fato, paralisar o serviço, causar mais prejuízo à população, porque todos têm que ter a compreensão. O momento é dificílimo, nacional, estadual e municipal. Caíram-se os recursos, né? Nós temos firmado um compromisso e gerir um município como Uberlândia, gerir um hospital como o Hospital Municipal, principalmente com os acréscimos de serviço que nós fizemos de quando assumimos. Pois é, mas vai voltar. Acresceu, mas vai voltar, doutor. Olha só, tudo bem, eram 400, foi para 700 e agora está voltando para os 400, no caso das cirurgias. Eram 500 exames,
Não, desculpa, eram 350. Foram para 500, mas vai voltar para os 350. Bom, nós gostaríamos de executar a plenitude de todas as necessidades, mas nós não podemos ser utópicos em dizer que eu creio que nenhum estado da federação, nem a própria federação, o SUS é maravilhoso. A ideia do SUS, e ela vem crescendo e sedimentando, hoje todos sabem que SUS é uma realidade e é copiar, vem países de fora para ver que foi uma ideia maravilhosa. Mas antes de 88, só tinha saúde quem tinha previdência social, antigo INAMPS. Ter saúde naquela época, antes da criação do SUS, era uma coisa... Eu passei por isso quando criança, né? De ter que ficar numa fila para conseguir uma fichinha para ser tratamento. Compartilho da mesma dor do senhor. Eu também enfrentei essa mesma fila e passei por esse processo. Hoje, a oferta de serviços de saúde tem, nesses 20 anos, para você ter ideia, de 50 milhões de atendimento, hoje nós passamos para mais de 200 milhões de atendimento. Mas, contudo, todavia, se nós chegarmos, não é a minha geração talvez, né? Eu vi não existir, eu vejo hoje o crescer, mas talvez eu não veja a complementação de chegar um dia e falar o SUS é pleno e consegue abraçar a 100% da sua população brasileira. Isso é um sonho. Mas se não tiver homens que sonham, jamais realizaremos alguma coisa. Nosso tempo está caminhando para o final, eu preciso perguntar para o doutor aqui. Doutor, no dia da reportagem o senhor chegou a citar que seria falta de gestão por parte da prefeitura para fazer a coisa funcionar correto dentro do hospital. O senhor continua mantendo essa posição? O problema da saúde hoje, vivida hoje, não começou ontem e nem naquela quinta-feira. Eu acho que o atual governo, ao tomar posse, muito precocemente, por volta do mês de março de 2013, já quis implementar uma revolução na saúde pública e não considerou toda a repercussão e o arcabouço. Me pareceu que foi até sem conhecimento de onde estava mexendo. Então, ao querer cancelar o contrato com a Fundação Maçônica por decreto, ao criar essa Fundasus por decreto muito rapidamente, sem pensar no que assumiria, lá foi a gênese dessa instabilidade, que ela passa pela questão emocional e pode motivar as pessoas a não querer contribuir com o sistema. O sistema único precisar de uma parte depois disso. Nosso ver não deixa dúvida nenhuma. O programa é bom, a ideia é boa, porém é dar cavalo de pau em transatlântico. Não poderia ser feito como foi feito. Tão rápido. Tão rápido e mexer em todo o sistema de uma única só vez. Cria-se a Fundasus, implementa-se a estruture, depois chame o concurso público, veja quando tem caixa, comece a fazer os chamamentos dos concursados, demissão, assume-se uma primeira unidade, põe ela gerenciada, funcionando, vamos ampliar. Isso não foi feito. Foi feita a demissão de 2.500 pessoas de uma só vez, por decreto, de um dia para o outro, depois tivemos que voltar atrás. Chamou-se um concurso que nós, inclusive, avisamos o prefeito que não haveria estrutura humana nem física para fazer um concurso. Se houvesse 3.000 candidatos, em 5 dias foram 30.000 candidatos. Não tem. Onde que você vai colocar 50 alunos por sala fazer um concurso desse em Uberlândia e pessoas para gerir esse concurso? Não dava. Novamente, foi cancelado, para depois se repensar. Só que isso vai gerando uma instabilidade na população, nos profissionais, e vai perdendo credibilidade. Aquilo que era para ser muito bom, começa a ter várias tentativas, um tiroteio no sistema, e isso fragmenta. Então, essa é a crítica que nós fazemos. É a falta de um planejamento, de um gerenciamento. Não estou dizendo que os gestores e os seus auxiliares são incompetentes, em hipótese nenhuma, porque ninguém ali é bobo e ninguém ali é incompetente. Conheço todos, e todos são graduados e pós-graduados e com experiência. Só que a movimentação de um aparato dessa envergadura não pode ser feito por decreto nem de gabinete. Tem que conversar e ser paulatinamente. Vamos à parte do senhor rapidamente. Dessa parte, porque a despeito do Nelson ter razão na essência, porque isso é o que deve ser feito de fato, esse planejamento, ele foi feito. Feito financeiramente, porque quando você faz o orçamento do município, você não projeta para esse ano, para o ano que vem. Então, todos os projetos de crescimento, de construções, tudo esteve pautado dentro de um projeto financeiro. Bom, o prefeito executou. Até posso dizer, se você falar, que nós construímos muito rápido, mas isso é uma vontade de um gestor de querer ver, de fato, um compromisso com a sociedade, com a comunidade e ofertar o melhor possível.
A questão do desligamento ou não, né, da questão da Fundação Maçônica, nós vivenciamos isso. O que acontece é o seguinte, Rick, você também sabe disso. Se fosse vontade do nosso prefeito, nós teríamos todos os servidores da Fundação Maçônica passado para a Fundasus, como antigamente se foi feito quando passou para Sal da Terra, né? Não houve o contingenciamento jurídico disso. Então, hoje, primeiro que o Poder Judiciário chegou, né, nós, ao assumirmos a Prefeitura em janeiro de 2013, o Judiciário determinou que no final de 2012 não poderia mais ter em funcionamento a Fundação Maçônica. Foi ordem judicial, né? Nos determinou, stop, pare, não pode mais. Promotoria Pública, reiteradas vezes questionou a criação da própria Fundasus, também é pública, já foi matéria, né? Constantes matérias. Se nós tivéssemos tido a tranquilidade desse trabalho, dessa transposição, os servidores da Fundação Maçônica estariam tranquilos, porque nos foi dito juridicamente que deveríamos demitir todos e não poderíamos recontratá-los. Deveríamos abrir concurso. Iniciamos, e eu fui o presidente da comissão, porque na época da Fundasus eu era o diretor de gestão de pessoas e formação, né? Nós fomos em São Paulo, nós buscamos uma entidade pública que pudesse fazer o concurso, porque a universidade aqui não conseguiria. Tivemos todo o desenvolvimento, depois optou-se por questões jurídicas também de não fazer o concurso com dispensa de licitação. Voltamos, tivemos que fazer um processo licitatório, onde a empresa de Maringá, na OCP, ganhou esse direito, né? Ela é a vencedora, e o concurso foi feito na normalidade. A normalidade que não aconteceu foi exatamente a judicialização do concurso. Também, vocês viram, e graças a Deus nós conseguimos o direito de executá-lo, né? E trazer essas provas de volta. Ele está valendo, ele vale, e assim que for, em fevereiro, teremos as notas finais de classificação. Quero crer que também venceremos essa etapa jurídica de contratar, porque também foi dito que não pode contratar enquanto a ação não estiver julgada. Mas para ser mais sintético, para a gente fechar, para finalizar, concordo com a averbação do Nelson da questão do planejamento. Nós planejamos, Nelson, mas tivemos N interferências externas a nosso sabor. Mas isso é normal, doutor, isso é normal. Por isso que coisa pública, hoje até as particulares é difícil de fazer rápido. Coisa pública é mais difícil ainda, porque a cada momento que a gente dá 2 passos para frente e volta 1 para trás, né? Mas vamos avançando, e eu creio que essa gestão avançou muito. Por quê? Teremos um emprego, uma saúde pública de fato, teremos contratações justas por concurso, né? Entrará no serviço público, na prestação de serviço público, aquele que de fato conseguiu a sua vaga, nada mais justo, é democrático. E eu, como professor universitário, eu vejo isso. Eu sofri para entrar num vestibular, porque eu era lavrador, morava na roça. Então, passei numa faculdade, fiz uma faculdade, consegui todos os graus dentro da universidade através de um labor, de um suor de 30 anos. Então, nasceu a Fundasus, ela está prestando excelente serviço à sociedade, minimizando os custos, né? Óbvio, nós estamos, a despeito das pessoas imaginarem, hoje nós não temos 30 servidores na gestão, na administração direta, eram 90 e poucos. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu sei que o assunto é longo, a gente vai trazer um outro programa aqui. Eu só tenho uma ponderação, e aí eu estou sendo muito justo. O resultado da Fundasus, se ela vai ser boa ou não, a gente só vai poder fazer essa análise daqui a alguns anos. A essência parece boa. A forma como ela foi executada sinaliza algumas dificuldades. Se o Supremo, que ainda tem a questão do Supremo, que o senhor conhece muito bem, se o Supremo sinalizar que não pode haver fundação pública de direito privado, tudo que foi feito pode ir por água abaixo. A gente sabe disso. É uma questão que leva tempo para ser analisada. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Os médicos também agradecem, os sindicatos médicos. Doutor, obrigado por prazer. Espero podermos voltar, porque o mais importante é esclarecer a população. Nós vamos fazer isso no Brasil, pode ter certeza. Para que ela tenha essa consciência nas nossas dificuldades, mas também nas nossas vontades. Tá certo. E, quiçá, nós possamos encerrar esse mandato cumprindo o nosso papel. Muito obrigado. A gente encerra esse bate-papo aqui. Ainda tem mais um bloco falando sobre um instituto que vem para Uberlândia para ajudar a colaborar, por exemplo, na questão da saúde, que é o Observatório Social, e a gente fala no próximo bloco.
Até já.